Bem, pessoal, cresce a especulação que nos próximos dias vai ser decretado pelo OMS o fim da pandemia, que é um marco muito relevante. Eu vou explicar um pouquinho para vocês por que essa especulação tem crescido cada vez mais, né? Primeiro aspecto, a OMS já tem uma reunião marcada para o dia 27 de janeiro, já tem algum tempo, eu tinha falado aqui no canal, já desde dezembro, né? E um dos temas é o fim da pandemia, né? Óbvio que todo mundo esperava dezembro e janeiro o aumento do número de casos, de internação, porque é o inverno no hemisfério norte, isso realmente aconteceu. Não houve um aumento maciço de morte, né? Teve o susto na China, que ainda a gente está passando com aumento de número de casos, mas pelo menos os dados, a OMS inclusive foi lá, do resultado, né, dos dados da China, de mortalidade, né, muita subnotificação, a OMS inclusive falou isso, mas sem subvariante nova, sem assusto quanto às subvariantes, sem grandes modificações do caso, o mundo todo aberto, né? A maioria dos locais sem grandes restrições, né? E a gente não viu pico nenhum maior, né? A OMS já tinha essa reunião agendada com essa proposta, né? Os diretores têm sido questionados por toda a imprensa internacional, porque a gente sabe que isso tem um impacto no mundo, né? E eles têm referido que realmente é isso. A definição do fim da pandemia é possível no final do ano. Eles dizem que necessita alguns dados técnicos, né, para confirmar isso. A reunião do dia 27 é sobre esse tema, sim. Então é muito provável, vários jornais internacionais lançaram muita informação sobre isso. Aqui no Brasil eu nem vi muito, né? Mas lá fora, Estados Unidos e Europa, eles têm noticiado isso, né? E essa notícia, né, tem impacto na economia, numa série de aspectos. Por mais que a gente saiba que o mundo quase voltou ao normal, só o termo, né, que a gente está numa pandemia, né, assusta os mercados, assusta quem vai investir, gera um medo das pessoas, né? E quando o MS dá esse carimbada, só o MS pode fazer isso, que acabou a pandemia, o impacto será muito bom nesse aspecto, né? Por isso o OMS tem sido muito questionada, né? E na maioria das vezes que ele tem sido questionado, pelo menos nessa reportagem que eu vi, eles falam que é isso sim, que é muito o tema que será debatido é o fim da pandemia e é muito provável que seja decretado o fim da pandemia. A gente nunca tinha ouvido falar isso, né? Esse tempo todo que eu estou acompanhando, que eu estou fazendo vídeo para vocês, eu fiz alguns vídeos, provável fim, então é tudo especulação e tal, mas com o MS falando, com reunião marcada, a gente nunca tinha visto isso, né? Então é muito provável que isso aconteça. A reunião agora é dia 27 de janeiro, então daqui a poucos dias a gente vai ter essa notícia muito provável do fim da pandemia, tá bom? Vamos aguardar realmente, né? Eles ainda estão olhando os dados, eles foram na China, né? Se assustaram com a subnotificação, mas não teve variante pior, nada disso, então a princípio não modificou essa proposta, que será o tema discutido na reunião, vão vir técnicos do mundo inteiro e tal, mas o que eu tenho visto até da comunidade científica, né, é que sim, é muito provável que seja decretado, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço. Qualquer mudança eu falo aqui.